O sol poente tingia o dor de ouro líquido, como se o rio inteiro fosse um copo de vinho do Porto derramado pelos deuses. Laura parou abruptamente no mirador de pinhão, o coração martelando como o badalo de uma igreja antiga em dia de festa. Ali, entre as vinhas que cascateavam pelas encostas íngremes, Eva ria, um riso que Laura conhecia melhor que o seu próprio reflexo no espelho embaçado das manhãs chuvosas de inverno. Mas não era para ela que Eva ria. Era para outra. Uma mulher de cabelos negros como a noite de trás os montes, com mãos que traçavam linhas invisíveis no braço de Eva, como se marcassem território em um mapa antigo de conquistas portuguesas. Laura sentiu o ar fugir dos pulmões, como o vento que varria as folhas secas das uvas colhidas. Eva, murmurou ela, a voz rouca, traindo o segredo que ela mesma guardava há anos, o amor que queimava quieto, como as brasas de uma lareira em uma aldeia esquecida. Laura e Eva haviam crescido juntas nas margens do Douro, onde o rio não era só água, mas veias da terra, pulsando com o sangue dos seus antepassados vinheteiros. Laura, filha de um proprietário de quintas modestas em Régua, aprendera desde cedo a podar as vides com mãos calejadas, sentindo na pele o cheiro terroso que impregnava as saias das mulheres da família. Seus olhos verdes, herdados da avó minhota, viam um mundo em camadas, o solo argiloso que escondia raízes profundas, o céu que prometia chuvas salvadoras ou secas impiedosas. Aos 28 anos, ela gerenciava a pequena adega familiar, Quinta do Sol Nascente, um lugar onde o vinho envelhecido contava histórias de paciência e perda. Eva, por outro lado, era o vento, livre, imprevisível, com 26 anos de sonhos tecidos em fios de lã de ovelhas transmontanas. Filha de uma tecelã de Vila Real, Eva estudara design em Lisboa, mas voltara para o norte, atraída pelo chamado das festas de São João, onde fogueiras iluminavam noites de confissões sussurradas. Elas se reencontraram no verão passado, durante a vindima, quando o ar cheirava a mosto fermentado e risos ecoavam pelas encostas. Laura, com seu vestido simples de algodão azul como o azulejo de uma igreja barroca, ajudara Eva a colher uvas, os dedos roçando acidentalmente sobre cachos maduros. Cuidado, ou vais manchar-te toda, dissera Laura, rindo, mas sentindo um calor que não era do sol de agosto. Eva, com sardas salpicadas no nariz como estrelas no céu de verão, respondera com um piscar de olhos. Algumas manchas valem a pena, não achas? Desde então, eram inseparáveis. Passeios de barco rabelo pelo rio, tardes em tertúlias nas tabernas de peso da Régua, onde se bebia vinho tinto e se contavam lendas de moras encantadas. Mas Laura guardava silêncio sobre o que sentia, um amor que florescia como as amoeiras em maio, mas que ela temia colher, por medo de que o fruto azedasse na boca da sociedade conservadora do Douro, onde casamentos eram selados por contratos de terra e não por batidas de coração. Agora, naquele entardecer de setembro, o mirador de Pinhão, com sua vista panorâmica sobre os socalcos património da humanidade, tornava-se palco de uma traição que Laura não esperava. Ela viera buscar Eva para o jantar na quinta, carregando uma cesta de pão de milho e queijo da Serra da Estrela, mas o que encontrou foi Eva encostada a uma oliveira centenária, os lábios quase tocando os da estranha. A mulher, que Laura reconheceu vagamente como uma turista de Coimbra, sussurrava algo em português macio, misturado com sotaque lisboeta. Eva corou como as rosas que bordavam os muros das quintas e afastou-se ligeiramente, mas o gesto era íntimo demais. Eva... O que é isto? Explodiu Laura, a cesta caindo no chão pedregoso, o pão rolando como uma acusação muda. Eva virou-se, os olhos azuis arregalados como o céu após uma tempestade. Laura? Meu Deus, não é o que pensas. Mas as palavras saíram fracas, como folhas secas ao vento. A turista, com um sorriso apologético, murmurou um desculpa e afastou-se pelo caminho de terra batida, deixando-as sozinhas com o eco do rio abaixo. Laura sentiu as lágrimas queimarem, não de tristeza pura, mas de uma fúria misturada com alívio, alívio por finalmente confrontar o que borbulhava dentro dela. Então o quê? Eu venho aqui, pensando em ti o dia todo, imaginando como te contar o que sinto, e encontro-te assim? Com ela? As palavras escaparam, cruas como o corte de uma foice na vindima. Eva aproximou-se, as mãos trêmulas estendendo-se para tocar o braço de Laura. Espera, por favor. Não é. Eu não sei explicar. É que... eu tenho medo. Medo de tudo isto.
Ela gesticulou para o vale, para as vinhas que pareciam testemunhas silenciosas. Medo de admitir quem sou. De te perder. Laura recuou, o coração em frangalhos. Perder-me? Eu que te perco todos os dias, Eva, porque finges que somos só amigas, que este aperto no peito é só o vinho a subir à cabeça. O sol mergulhava agora, pintando sombras longas nas encostas, e as duas mulheres ficaram ali, paradas no limiar de um segredo que mudaria o curso do rio delas. A noite caiu como um manto de veludo negro sobre o Douro, salpicado pelas luzes distantes das quintas. Laura dirigiu de volta para Régua em silêncio, o velho Fiat rangendo nas curvas sinuosas da estrada nacional. Eva, no banco do passageiro, mordia o lábio inferior, os dedos entrelaçados no colo como se rezasse uma ave-maria silenciosa. O rádio tocava fado de Amália Rodrigues, a voz rouca e quando estranha forma de vida, e Laura desligou com um gesto brusco. Não preciso de mais drama esta noite, murmurou ela, os olhos fixos na estrada escura. Eva virou o rosto para a janela, vendo as silhuetas das montanhas passarem como fantasmas de contos populares, as raposas que viravam donzelas à meia-noite. Chegaram à quinta do sol nascente quando os grilos cantavam sua sinfonia noturna. A casa principal, com suas paredes de granito envelhecido e varandas de ferro forjado, parecia acolhedora sob a lua crescente. A mãe de Laura, Dona Maria, uma viúva de 60 anos com mãos que ainda cheiravam a terra úmida, esperava na porta com uma travessa de bacalhau à brás fumegante. Meninas! Onde andaram? O jantar arrefece como o coração de um amante esquecido. Seu riso era como o tilintar de copos em uma romaria, mas Laura passou por ela sem uma palavra, subindo as escadas rangentes para o seu quarto. Eva, constrangida, ajudou a pôr a mesa, trocando olhares cúmplices com Dona Maria, que percebia as nuvens de tormenta nos olhos das duas. No quarto, Laura atirou-se na cama de ferro, o colchão afundando sob o peso de anos de noites insones. As paredes, adornadas com azulejos pintados à mão representando cenas de vindima, homens e mulheres dançando entre as uvas, copos erguidos em brinde eterno, pareciam zombar dela. Por que agora, Eva? Porque ela sussurrou para o teto rachado. Lá embaixo, ouviu o murmúrio das vozes, Dona Maria contando anedotas de quando o avô de Laura plantara as primeiras vides, trazidas de contrabando da França durante as guerras napoleónicas. Eva ria baixinho, mas era um riso forçado, como de quem mastiga uvas verdes. Horas depois, um toque suave na porta. Laura? Posso entrar? A voz de Eva era um fio de seda rasgado. Laura sentou-se, o cabelo desgrenhado caindo sobre os olhos. Entra, mas não esperes que te perdoe tão cedo. Eva escorregou para dentro, fechando a porta com cuidado, como se temesse acordar os espíritos da casa. Vestia agora um robe de linho bordado com motivos de ramos de oliveira, presente da mãe de Celã. Sentou-se na beira da cama, os joelhos quase tocando os de Laura. Aquela mulher. Chama-se Sofia. Encontrámo-nos em Lisboa no último curso de design. Foi só um beijo impulsivo, nada mais. Eu bebi demasiado vinho verde e ela. Ela me fez sentir vista de um jeito que eu não me permito há anos. Laura cruzou os braços, o peito subindo e descendo como as ondas do Atlântico em dia de maré alta. Vista? E eu? Eu que te vejo todos os dias, Eva? Que sei quando estás cansada só pelo jeito como seguras o copo, ou quando sonhas acordada porque os teus olhos se perdem nas colinas? As palavras saíam em cascata, como Douro em cheia após as chuvas de março. Eva baixou a cabeça, lágrimas traçando caminhos salgados pelas bochechas. És tu, Laura. Sempre foste tu. Mas eu tenho medo. Medo do que dirão na aldeia, nas festas de Nossa Senhora da Conceição, onde as fofoqueiras tecem mais redes que as minhas mães de Celange. Medo de ser a filha que desonra a família, como aquela prima distante que fugiu para o Brasil por amar uma mulher. O quarto encheu-se de silêncio, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede, herança de um bisavô relojoeiro de Lamego. Laura estendeu a mão, hesitante, tocando os dedos de Eva. Eram quentes, como o sol de verão retido na pele. Eu também tenho medo, Eva.
Mas esconder isto é como podar uma vide sem critério, matas a planta aos poucos. Elas se inclinaram, as testas tocando-se, respirando o mesmo ar perfumado de lavanda seca que Dona Maria pendurava nos armários. Naquele instante, o segredo de Eva não era mais um fardo, mas uma ponte frágil sobre o abismo do não dito. Os dias seguintes foram uma dança delicada, como o fandango nas romarias do Douro. Laura e Eva acordavam cedo para o trabalho na adega, esmagar uvas nos lagares de pedra, onde o suco escorria vermelho como sangue de touro em uma tourada. Riam juntas, mas o riso carregava ecos de dúvida. Sofia enviara mensagens, sinto a tua falta, volta a Lisboa, e Evas apagara sem ler, mas Laura via as sombras nos olhos dela. Promete-me que não vais embora, dissera Laura uma manhã, enquanto colhiam uva Astoriga Nacional, as mais nobres do vale. Eva assentira, beijando a têmpora suada de Laura. Prometo. Aqui é o meu lar. Tu és o meu lar. Mas o Douro, terra de surpresas como as neblinas matinais que engoliam as quintas, reservava mais reviravoltas. Durante a festa das vindimas em Pinhão, com barris rolantes e ranchos folclóricos dançando ao som de concertinas, Laura ouviu os sussurros. Dona Ana, a vizinha viúva com língua mais afiada que faca de poda, cochichava na taberna, via Eva com aquela forasteira. E agora anda colada a Laura como unha à carne. Que Deus nos livre de pecados modernos. Laura sentiu o ciúme renascer, não de Sofia, mas da própria insegurança, e se Eva, ao vir a público, escolhesse o caminho fácil da negação? O clímax veio numa noite de outono chuvoso, quando o rio inchava com águas turvas. Eva, tremendo sob o guarda-chuva de pano negro, confrontou a mãe em Vila Real. Mãe, eu amo uma mulher. Amo a Laura. A tecelã, com mãos paralisadas no tiar, chorou como se o fio da vida se partisse. Filha, isto é o Douro, não Lisboa cosmopolita. As pessoas julgarão, e eu? Eu não sei se aguento. Eva fugiu para a quinta de Laura, batendo à porta à meia-noite, encharcada como uma moura das lendas. Ela me rejeitou, Laura. Disse que era uma vergonha. Laura abraçou-a, os corpos colados contra o frio, e ali, sob o teto de azulejos, selaram o coming out com um beijo, não de fogo, mas de âncora, profundo e eterno. A traição veio sutil, como o mofo que ataca as uvas nas sombras. Sofia reapareceu, não como amante, mas como aliada falsa, enviou cartas anônimas às famílias, revelando o segredo para proteger Eva de si mesma. A aldeia ferveu, olhares desviados nas missas, boicotes à adega. Dona Maria, surpreendendo a todos, ergueu a voz na praça de Régua. O amor não é pecado, é o vinho da vida. Quem julga, que beba fel. Seu apoio, forjado no fogo da viuvez, uniu as duas mulheres. No final, o Douro ensinou-lhes a resiliência das vides, raízes que se entrelaçam no solo rochoso, florescendo apesar das tormentas. Laura e Eva casaram-se numa cerimônia simples nas margens do rio, com ramos de oliveira e um padre progressista de Lamego. Não foi sem cicatrizes, a mãe de Eva demorou meses a voltar, mas os laços inquebrantáveis tecidos entre elas, como os fios de um tiar ancestral, resistiram. E no mirador de Pinhão, onde tudo começara, brindaram com vinho do Porto. Há algo inesperado que nos trouxe para casa. O eco do beijo ainda pairava no ar úmido do quarto quando a chuva começou a tamborilar no telhado de telhas vermelhas, como dedos impacientes de um tocador de viola. Laura e Eva separaram-se devagar, os lábios inchados de emoção contida, os olhos brilhando como as luzes dos barcos rabelo ancorados no cais de Régua. E agora, sussurrou Eva, a voz trêmula como uma folha de vide no vento de setembro. Laura, com a determinação de quem enfrenta uma geada tardia, pegou-lhe na mão. Agora dormimos. Amanhã enfrentamos o sol. Elas deitaram-se juntas pela primeira vez, não em paixão febril, mas em ternura protetora, os corpos enroscados como raízes de parreira antigas, compartilhando o calor que o Douro otorgava aos seus filhos fiéis. Ao amanhecer, o vale acordava em tons de âmbar e verde esmeralda, com o nevoeiro subindo do rio como fumaça de uma fogueira de São João extinta. Laura levantou-se primeiro, preparando o pequeno almoço na cozinha de pedra, pão de centeio torrado com azeite de Trás-os-Montes, figos maduros da horta e café forte, preto como a noite sem estrelas.
Dona Maria, que ouvira os sussurros da noite pela parede fina, entrou esfregando os olhos sonolentos. Minha filha, o que se passa? Ouvi vozes. E corações partidos. Laura hesitou, mas o peso do segredo era agora leve demais para carregar sozinha. Mãe, eu amo a Eva. Não como irmã, mas como o Douro ama o sol. A viúva parou, a xícara de café tremendo na mão calejada. Seus olhos, enrugados como casca de sobreiro, encheram-se de lágrimas, não de rejeição, mas de memória. Eu sabia, Laura. O teu pai. Ele via o mesmo brilho nos teus olhos que eu via quando olhava para ele. O amor não escolhe rios retos, segue os meandros. Abraçaram-se sobre a mesa de carvalho, o aroma de café misturando-se ao de lágrimas salgadas, selando uma aliança que o preconceito não quebraria. Eva desceu as escadas pouco depois, o robe ainda amarrotado, o cabelo loiro despenteado como ondas do Atlântico após tormenta. Viu a cena e parou, o coração na garganta. Dona Maria virou-se, abrindo os braços. Vem cá, rapariga. Se vais ser parte desta família, aprende já, aqui amamos sem condições, como o vinho que envelhece na cave escura. Eva correu para o abraço, soluçando de alívio, e as três mulheres ficaram ali, unidas num círculo de força feminina, eco das matriarcas que haviam sustentado as quintas durante as guerras, sendo redes de sobrevivência com linhas de lã e videiras. O dia passou em ritmo acelerado, como o rolamento dos barris na vindima. Na adega, os trabalhadores, homens de barbas grisalhas e mulheres de lenços à cabeça, descendentes de vinhateiros romanos, notaram a mudança sutil, as mãos de Laura e Eva se demorando um segundo a mais ao passar as cestas de uvas, os olhares trocados como segredos ao vento. Zé, o capataz de 50 anos com tatuagens de âncoras nos braços de marinheiro, piscou um olho. O amor é como o porto, melhor quando se deixa maturar. Ninguém mais disse nada. O Douro, com sua sabedoria de séculos, respeitava os silêncios férteis. Mas o ciúme de Laura não se dissipara inteiramente. Naquela tarde, enquanto caminhavam pelas vinhas, os socalcos de xisto escalonados como degraus para o céu, ela não resistiu. E Sofia? Vais dizer-lhe que acabou? Eva parou, colhendo uma uva selvagem e esmagando-a entre os dedos, o suco escorrendo vermelho. Já disse, por mensagem esta manhã. Ela entendeu. Ou fingiu. Mas Laura, o que me assusta não é ela, é o que vem a seguir. A minha mãe. Como lhe digo? Laura apertou-lhe a mão, sentindo as calosidades da tecelagem. Juntas. Vamos a Vila Real amanhã. Eu fico ao teu lado, como a margem ao rio. A viagem para Vila Real foi uma jornada de memórias, a estrada serpenteando por vilas de casas brancas com varandas de gerânios vermelhos, passando pelo santuário de Panóias, onde lendas de sacrifícios romanos ainda sussurravam nas pedras. Eva dirigia o velho Citroën da mãe, o motor tossindo como um avô resfriado. Cantavam fados antigos, Grândola, Vila Morena de Zeca Afonso, hino de liberdade que ecoava na alma portuguesa, mas o riso era nervoso, entremeado de pausas pesadas. Chegaram à casa da tecelã ao meio-dia, o ar cheirando a lã úmida e ensopado de grão cozinhando na panela de ferro. Dona Teresa, mãe de Eva, era uma mulher de 55 anos com mãos como tiares vivos, dedos ágeis, unhas curtas manchadas de tintas naturais extraídas de cascas de cebola e folhas de castanheiro. Seus olhos castanhos, profundos como poços de trás-os-montes, fixaram-se em Laura com uma mistura de afeto e suspeita. Laura, que bom ver-te. Trazes notícias da adega? O teu vinho do ano passado foi o melhor que provei na feira de Lamego. Sentaram-se à mesa da sala de jantar, com tapeçarias tecidas à mão cobrindo as paredes, cenas de pastores e ovelhas, mouras dançando à lua. Eva engoliu em seco, o garfo tremendo sobre o prato de arroz de pato. Mãe, há algo que preciso dizer. Eu amo a Laura. De verdade. Não como amiga. O silêncio caiu como uma neve de janeiro sobre a serra. Dona Teresa largou o copo de vinho, o líquido tinto salpicando a toalha bordada como sangue em uma bandeira. O quê? Eva, estás louca?
Isto não é Lisboa, com as suas modas estrangeiras. Aqui, as mulheres casam com homens, têm filhos, perpetuam o nome. Sua voz subiu, e quando como o sino da igreja de Mateus. Eva levantou-se, as lágrimas caindo. Mãe, o amor não segue regras de tear. É como o fio que se parte e se reconstrói mais forte. Laura, ao lado, segurou a mão de Eva, mas Dona Teresa virou-lhe as costas, murmurando orações à Virgem de Lamego. Saíram dali com o coração em farrapos, o Citroën devorando a estrada de volta sob um céu que escurecia prematuramente. Eva chorava baixinho, o rosto colado ao volante. Eu sabia. Sabia que ela me odiaria. Laura, com voz firme como o granito das encostas, disse: o ódio dela é medo, Eva. Medo de perder a filha que teceu com tanto cuidado. Dá tempo. O Douro ensina paciência, as uvas não amadurecem da noite para o dia. Naquela noite, na quinta, procuraram consolo nas tradições. Dona Maria organizou uma pequena ceia, sardinha assada na brasa, com pimentos e batatas novas, regada a vinho branco de colares. Contou histórias do avô, que sobrevivera à filoxera bebendo licor de medronho até o sol nascer. A vida é como a vindima, suja, dolorosa, mas no final, o néctar vale cada gota de suor. Eva riu pela primeira vez, limpando as lágrimas com a manga. E quando as estrelas pontilharam o céu como uvas em cachos, elas saíram para o terraço, de mãos dadas, olhando o rio que serpenteava como um amante relutante. Mas o conflito fervia sob a superfície. Sofia, a traição inicial, não era passado tão facilmente. Dias depois, durante a preparação para a feira de São Mateus em Viseu, onde Quintas do Douro exibiam seus vinhos, uma carta chegou à adega. Anonima, mas com caligrafia elegante. Eva, o teu segredo está a salvo comigo, mas pensa bem, o Douro não perdoa desvios. Volta a Lisboa, onde podes ser livre. Sofia. Laura encontrou a carta caída no chão da cave, o papel amassado como uma vide pisada. O ciúme explodiu novamente, uma chama que lambia as bordas da confiança recém-construída. Ela não desiste. O que queres tu, Eva? Ficar aqui, fingindo, ou ir para os braços dela? Eva, surpresa no meio de engarrafar o vinho, largou a rolha de cortiça. Laura, para. Sofia, passado. A carta é só inveja. Mas tu duvidas de mim? A discussão escalou, vozes ecoando nas barricas de carvalho, como trovões em vales estreitos. Eu flagrei-te com ela. Como confio agora, gritou Laura, as mãos tremendo. Eva, ferida, rebateu. E tu? Guardaste o teu amor por anos, como um vinho azedo. Quem traiu quem primeiro? Saíram separadas da adega, o ar carregado de mosto e rancor. A separação durou uma semana agonizante, como uma geada que mata as brotações precoces. Laura trabalhava sozinha nas vinhas, podando com fúria, cada corte uma liberação de dor. Eva voltara à Vila Real, tecendo em silêncio, os padrões nas tapeçarias agora cheios de nós e desvios, espelhando o coração. Dona Teresa, vendo a filha murchar como flor sem sol, amoleceu. Filha, o amor é fio fino. Mas se é verdadeiro, reconstrói-se. Mandou uma mensagem a Laura: vem cá. Fala com ela. O reencontro foi na Ponte de Ferro sobre o Rio Corgo, em Vila Real, onde o outono pintava as árvores de ocre e vermelho. Laura chegou de carro, o coração batendo como tambor de romaria. Eva esperava, um chale de lã aos ombros, os olhos inchados mas resolutos. Perdoa-me, Laura. O ciúme é veneno, como o da serpente nas lendas. Laura desceu, o vento levando as palavras não ditas. Não, perdoa-me eu. Medo nos torna cegos, como o nevoeiro no Douro. Abraçaram-se sobre a ponte, o rio correndo abaixo como testemunha, e o beijo que se seguiu foi de reconciliação, doce como o mel de rosmaninho, forte como o Porto Tawny. Daí em diante, os laços apertaram. Planejaram o futuro, expandir a adega com linhas de vinho inspiradas em Eva, rótulos com padrões tecidos, histórias de amor entre vides.
Mas o coming out público veio com custo. Na feira de São Mateus, quando apresentaram o novo vinho Laços do Douro, os sussurros viraram olhares abertos. Um grupo de idosos, fiéis da igreja local, boicotou a barraca. Pecado, gritou um. Mas jovens do Val, filhos de imigrantes que voltavam de França com mentes abertas, compraram garrafas aos magotes. Ao amor que não quebra, brindaram. A traição final de Sofia veio como um golpe baixo. Ela contactou um jornal local, vazando a história como escândalo no paraíso do vinho. Manchetes em Viseu e Porto, amor proibido nas vinhas sagradas. A adega sofreu, encomendas canceladas, turistas desviando o olhar. Laura e Eva, de mãos dadas na cave, choraram pela primeira vez juntas. Vamos embora? Perguntou Eva. Laura abanou a cabeça. Não. Este é o nosso solo. Raízes profundas sobrevivem às secas. Dona Maria e Dona Teresa uniram forças. A tecelã viajou a régua, sendo uma tapeçaria gigante para a fachada da adega, duas mulheres entrelaçadas com vides, símbolo de união. Que falem, disse ela. O tiar não mente. A comunidade rachou, mas o lado humanitário prevaleceu. Padres progressistas pregaram sobre amor no Sermão da Montanha e as mulheres da aldeia, secretamente solidárias, compraram vinho em segredo, passando como contrabando de afetos. No inverno, quando o Douro dorme sob geadas prateadas, Laura e Eva celebraram o primeiro Natal juntas na quinta. A árvore de Natal, enfeitada com bolas de cortiça pintadas à mão e ramos de azevinha, brilhava à luz de velas. Dona Maria cantou canções de janeiras e Dona Teresa trouxe doces de amêndoa de Vila Real. O amor delas, agora público, era como o vinho de inverno, aquecedor, resiliente. E no ano novo, no mirador de Pinhão, sob fogos que explodiam como uvas em lagar, prometeram, inquebrantáveis, como o Douro eterno. O inverno no Douro era um manto de silêncio branco, onde o rio congelava não em gelo, mas em névoa espessa que engolia as quintas como segredos mal guardados. Laura acordava com o primeiro canto do galo, o ar cortante entrando pelas frestas das janelas de madeira entaipada, carregando o cheiro de lenha queimando nas lareiras vizinhas. Eva, aninhada ao seu lado sob cobertores de lã grossa tecida em tiar manual, presente de Dona Teresa, um gesto de trégua, murmurava sonos de paz, o rosto sereno como a virgem das festas de agosto. Mas Laura, mesmo no aconchego, sentia o peso das manchetes, recortes de jornal amontoados na mesa da cozinha, títulos sensacionalistas como o vinho amargo do pecado do Jornal de Viseu. Cada palavra era uma espinha cravada na carne, lembrando que o coming out, por mais libertador, vinha com o preço da exposição. Naquela manhã de janeiro, enquanto preparava o almoço, caldo verde fumegante com couve da horta e chouriço defumado, pão de milho crocante, Laura ouviu o ronco de um motor na estrada de Cascalho. Era o carteiro, um homem magro de bigode grisalho chamado Manuel, descendente de barqueiros do Rio. Bom dia, Dona Laura. Cartas. E isto? Entregou um envelope grosso, selado com cera vermelha como vinho tinto. O remetente, Associação de Produtores de Vinho do Douro. O coração de Laura acelerou. Seria mais um boicote? Abriu com mãos trêmulas, Eva aproximando-se curiosa, o robe solto revelando colar de contas de vidro azul que Laura lhe dera no Natal, talismã contra mau olhado, tradição minhota. Dentro, não era condenação, mas um convite. Prezadas Laura e Eva, a Associação, ciente da vossa história de resiliência, convida-vos a apresentar o Laços do Douro na gala anual em peso da régua. Que o vinho una, não divida. Eva leu em voz alta, a voz ganhando força como o rio em degelo. É apoio? Laura riu, um som genuíno que ecoa na cozinha como sino de igreja. É o Douro a mostrar a sua alma verdadeira, generosa, como o pão partilhado nas romarias. Abraçaram-se, girando na dança improvisada, os pés pisando o chão de azulejos pretos e brancos em padrão de ondas, herança moura. A notícia espalhou-se como vinho derramado, aliados surgiram das sombras das vinhas. Primeiro, o padre João de Lamego, um homem de 40 anos com óculos de ar fino e sotaque suave, que visitou a quinta numa tarde de geada. Irmãs, o Evangelho fala de amor que não julga. O vosso é luz, não trevas.
Trouxe uma garrafa do seu vinho caseiro, abençoado com oração. Depois, a Cooperativa de Mulheres Vinhateiras de Pinhão, um grupo de 20 viúvas e solteiras que, secretamente, amavam em silêncio às gerações, convidou-as para uma tertúlia. Sentadas em redor de uma mesa de carvalho na sede, com chá de ervas e bolos de fubas, partilharam histórias. Eu perdi a minha companheira para a tuberculose em 52. Nunca disse a ninguém, mas o rio sabia. Uma delas, a Dona Rosa, de 70 anos, com mãos nudosas como raízes, ofereceu: deixai-me bordar os rótulos das vossas garrafas. Com padrões de corações entrelaçados, discreto, mas forte. Esses laços teciam uma rede de apoio, contrastando com as traições sussurradas. Sofia, a catalisadora involuntária, enviara outra mensagem a Eva: vi o artigo. Desculpa. Mas pensa, podíamos ter sido felizes em Lisboa, longe disto. Eva mostrou-a a Laura, que a rasgou em pedaços, atirando-os ao fogo da lareira. Ela não entende. O nosso amor é daqui, da terra, do suor, das festas onde dançamos até o sol nascer. Mas o ciúme residual mordiscava, e se Sofia tivesse razão? E se o Douro, com sua tradição católica enraizada, as engolisse? O conflito interno de Laura aprofundou-se numa viagem de herança. Dona Maria, sentindo a filha abalada, levou-as à velha casa ancestral em Mesão Frio, onde o avô de Laura enterrara uma garrafa de vinho em 1910 para ser aberta por netos em tempos de crise. Cavaram sob a oliveira centenária, o solo úmido cedendo como segredos. A garrafa emergiu poeirenta, o vinho dentro ainda rubi-vivo. Abriram-na ao entardecer, bebendo em copos de cristal rachado. O avô escreveu uma nota, disse Dona Maria, desdobrando um papel amarelado. Para os meus, em dias duros, o amor é a raiz que não morre. Seja homem-mulher ou alma a alma, bebei e recordai. Lágrimas misturaram-se ao vinho nas gargantas. Laura, tocada, confessou: mãe, eu temi ser como ele, forte por fora, frágil por dentro. Dona Maria sorriu: todos somos, filha. Mas as raízes portuguesas aguentam. Eva, inspirada, propôs um ritual. Teceria uma manta com fios tingidos pelo vinho da garrafa, simbolizando herança líquida. Passaram noites na sala de estar, o tiar de Dona Teresa montado temporariamente, Eva pedalando os pedais enquanto Laura fiava os fios. O fogo crepitava, contando histórias de invernos passados, e entre pontos, beijavam-se, toques leves como pluma de cisne, cheios de promessa. Isto é o nosso tiar, murmurava Eva. Fios de nós duas, inquebráveis. Mas o CAO trau social irrompeu na gala da associação. O salão em peso da régua, com tetos abobadados e candelabros de ferro, fervilhava de produtores, homens de fato escuro, mulheres de vestidos florais, todos cheirando a carvalho e taninos. Laura e Eva subiram ao palco, de mãos dadas, o vinho laços erguido como troféu. Este néctar é sobre união, disse Laura, voz firme. Como o Douro une em costas opostas. Aplausos esparsos no início, mas crescendo quando Dona Rosa e as vinhateiras se levantaram, cantando um rancho folclórico. Ai, se as vides falassem, contavam amores escondidos. Nem todos aplaudiram. Um produtor conservador, o Sr. Alves de uma grande quinta em Tua, gritou: isto é heresia. Vinho para pecadores. O salão gelou. Eva, pálida, apertou a mão de Laura. Mas o padre João interveio: Senhor, o vinho foi feito para celebrar a vida, não condená-la. E Sofia, sim, ela aparecera, convidada como designer de rótulos, levantou-se inesperadamente. Eu errei, causando dor. Mas o amor delas me ensinou, a verdadeira traição é o silêncio. Apoias. O gesto, genuíno redentor, quebrou o gelo, aplausos ribombaram, copos tilintaram em brinde. A noite terminou em dança, Laura e Eva no centro do salão, valsando ao som de violas e acordeões, os olhares trocados mais eloquentes que palavras. O Douro, através das janelas, brilhava sob a lua, aprovando. A primavera chegou ao Douro como uma noiva tímida, despontando com amendoeiras em flor que salpicavam as encostas de rosa pálido, contrastando com o verde tenro das vides brotando.
Laura e Eva, agora mais unidas que nunca após a gala, plantaram uma nova fileira de parreiras na quinta, touriga e tinta roriz, variedades que simbolizavam equilíbrio, como o seu amor. As mãos sujas de terra riam enquanto cavavam buracos, o sol aquecendo a pele como um beijo demorado. Estas vides serão nossas filhas, brincou Eva, limpando o suor da testa com o dorso da mão. Laura, ajoelhada ao lado, respondeu com um sorriso, filhas fortes que darão frutos doces, sem amargor. Mas a vida, como o rio, trazia curvas inesperadas. Dona Teresa, a mãe de Eva, adoeceu subitamente, uma pneumonia braba, contraída nas tiares frios de março. Eva recebeu o telefonema numa manhã de névoa, enquanto colhia ervas para o chá na horta. Mãe? O que se passa? A voz fraca do outro lado. Filha. Vem. O tiar para, mas o coração ainda tece. Eva largou o cesto, as folhas de hortelã espalhando-se como confetes de adeus. Laura, vendo o pavor nos olhos dela, largou tudo. Eu vou contigo. Não sozinha. A viagem a Vila Real foi tensa, o carro cortando a neblina como faca em manteiga. Eva dirigia depressa demais, as mãos brancas nos nós dos dedos. Ela mudava, Laura. Desde a gala, começou a tecer padrões de corações. Para nós. Laura acenou, tocando-lhe o joelho. O amor dela por ti é como o fio de ouro nas tapeçarias antigas, escondido, mas brilhante. Chegaram à casa da tecelã ao entardecer, o ar cheirando a eucalipto queimado para afastar o mal. Dona Teresa jazia na cama do dossel, o rosto pálido como linho cru, mas os olhos ainda vivos. Minhas meninas, murmurou, estendendo mãos débeis. Eva ajoelhou-se, chorando. Mãe, descansa. Vou-te curar com chás de camomila da serra. Os dias que se seguiram foram uma vigília de afeto. Laura cuidava da casa, cozinhando arroz doce com canela, varrendo os tiares poeirentos, enquanto Eva velava ao lado da cama, lendo contos de fadas transmontanos sobre princesas que teciam destino. Dona Maria veio de régua, trazendo vinho medicinal e histórias para distrair. Lembras-te, Teresa? Na juventude, tecíamos juntas em Lamego, sonhando com amores impossíveis. Dona Teresa sorriu fracamente. Sim, Maria. E agora, vejo que os sonhos florescem. Numa noite de lua cheia, com o corgo murmurando lá fora, ela chamou Eva à parte. Filha, perdoa a minha teimosia. O teu amor com Laura é bênção, não maldição. Promete-me, vivo sem medo, como eu devia ter vivido meu. Eva, soluçando, beijou-lhe a testa. Prometo, mãe. Pelo teu tiar. A morte veio suave, como o último ponto de uma tapeçaria completa. Na manhã seguinte, encontraram-na em paz, uma meada de fio vermelho entre os dedos, cor de paixão, de vinho. O funeral em Vila Real foi uma tapeçaria humana, vizinhas vestidas de preto, lenços bordados, cantando o responsório em latim e quando na igreja de São Domingos. Eva, de braço dado com Laura, sentiu o mundo rachar, mas o toque da amada era âncora. Ela te perdoou, sussurrou Laura. E abençoou-nos. Após o enterro, no cemitério sombreado por ciprestes, Dona Teresa deixara uma herança, o tiar antigo, com instruções para Eva continuar tecendo laços inquebráveis. De volta à quinta, o luto misturou-se à cura. Eva mergulhou no tiar, criando peças que contavam a história delas, fios de lã tingidos com mosto de uva para vermelho do amor, azul do rio para a profundidade. Laura, vendo a dor transformar-se em arte, propôs, façamos uma linha de vinhos com as tuas tapeçarias nos rótulos. Herança tecida. Eva assentiu, os olhos ainda vermelhos, mas brilhantes. Para a mãe. Para que o seu fio continue. O ciúme, outrora veneno, agora era lição. Quando Sofia escreveu novamente, sinto muito pela perda. Se precisares, estou aqui, Eva respondeu com graça, obrigada, mas o meu lar é o Douro. Com Laura. A carta selou o passado, Sofia, tocada, enviou um desenho de rótulo, gratuito, um gesto de paz. A primavera avançava, trazendo a Páscoa com seus ramos bentos e ovos de chocolate moldados como sinos.
Laura e Eva participaram da procissão em régua, de mãos dadas discretamente sob os jailes, sentindo a comunidade mudar, olhares de aprovação de jovens casais, acenos de Dona Rosa. O amor delas, humanizado pela perda, inspirava. Uma vizinha confessou seu próprio segredo, pedindo conselho. O padre João organizou um grupo de apoio para almas diversas. Numa tarde de maio, sob as amendoeiras em flor, elas fizeram um piquenique nas margens do Douro. Queijos de cabra, azeitonas pretas, vinho rosé fresco. Eva estendeu a manta tecida pela mãe e ali, entre risos e lágrimas, Laura perguntou: casamos-nos? Eva, com olhos como o céu de verão, disse: sim. No rio que nos viu nascer. O verão retornou ao Douro com fúria benevolente, o sol batendo nas encostas como martelo em bigorna, forjando uvas que prometiam safras lendárias. A quinta do sol nascente fervilhava, trabalhadores cantando modas antigas enquanto esmagavam uvas nos lagares, o suco escorrendo em rios vermelhos que cheiravam a terra e eternidade. Laura, agora com 29 anos, supervisionava com energia renovada, o cabelo preso num coque prático, o vestido leve salpicado de mosto. Eva, ao seu lado, desenhava rótulos na sombra de uma pereira, o tiar portátil aberto como asas de borboleta. A perda de Dona Teresa havia tecida nelas uma maturidade profunda, o luto, como vinho envelhecido, amadurecera o paladar da alma. O plano do casamento ganhava forma, uma cerimônia simples em setembro, no Mirador de Pinhão, onde o flagra inicial acontecera, redimindo o lugar com votos de fidelidade. Convidariam a família, as vinhateiras, o padre João. Nada de luxos lisboetas, disse Laura, rindo enquanto provavam um novo herança tecida, um tinto robusto com notas de bagas silvestres. Só o Douro como testemunha. Eva, traçando o padrão de uma taça com o dedo, assentiu, e as estrelas, como na noite em que nos beijamos pela primeira vez. Mas o destino, caprichoso como o vento de leste que traz poeira do interior, reservava uma traição final. Durante a vindima, quando o vale ecoava com gritos de olé e o cheiro de fermento impregnava o ar, um inspetor da autoridade vitivinícola apareceu na adega. Alto, de fato cinzento e olhos frios como minha em novembro, apresentou-se como Dr. Mendes, de Lisboa. Auditoria de rotina, disse, mas seus papéis citavam denúncias anónimas de irregularidades. Laura sentiu um arrepio. Irregularidades? A adega estava impecável, licenças em dia. Enquanto Mendes revirava registros nas prateleiras de carvalho, Eva sussurrou a Laura: quem denunciaria? Horas depois, na cave fresca, o inspetor revelou: senhoras, há queixas de contaminação nos vinhos, alegando que o laços tem traços de impurezas morais, mas formalmente, é sobre rótulos não aprovados. Era absurdo, mas o tom dele traía preconceito. Numa região sagrada, certas uniões não inspiram confiança. Laura, furiosa, rebateu: os nossos vinhos são puros como o amor que os nomeia. Quem denunciou? Mendes hesitou, mas o nome escapou: Sofia Ramos. Diz que protege o setor de escândalos. A traição cortou fundo. Sofia, redimida na gala, agora sabotava por despeito, talvez ciúme tardio, ou medo de que o seu próprio segredo, rumores de um amor não correspondido em Lisboa, fosse eclipsado. Eva, lendo os papéis, desabou num banco. Porquê? Eu perdoei-a. Laura abraçou-a, o coração em chamas. Porque o medo dela é maior que o nosso amor. Mas não nos quebra. O conflito explodiu numa tempestade dupla, chuva torrencial que encharcou as vinhas e o drama pessoal. Eva, ferida, quis confrontar Sofia pessoalmente. Vou a Lisboa acabar com isto. Laura, ciumenta do passado, explodiu. Vai, então. Volta para ela, se tanto te atrai. As palavras foram facas, cortando o ar úmido da adega. Eva gritou de volta: tu ainda duvidas? Após tudo, saíram separadas sob a chuva, Laura para as vinhas encharcadas, Eva para o quarto, onde chorou sobre o tiar, os fios emaranhando-se como coração. A noite foi de insonia, o Douro rugindo em cheia. Laura, encharcada, sentou-se no miradouro, o mesmo de meses atrás, sentindo o ciclo fechar. Perdi-a por medo meu, murmurou ao vento.
Ao amanhecer, Eva encontrou-a ali, com uma mala na mão, mas não de fuga. Volta. Não para mim, mas para nós. Confrontemo-la juntas. Partiram para Lisboa no trem noturno, o Douro ficando para trás como um amante relutante. Lisboa recebeu-as com azulejos azuis e o Tejo salgado, mas o encontro com Sofia foi em café discreto no Chiado, cheirando a pastéis de nata. Sofia, elegante em blusa de linho, corou ao vê-las. Eu? Pensei proteger-vos. As denúncias vinham de conservadores, eu só. Amplifiquei para forçar uma mudança. Mentira frágil. Eva, voz firme, traíste a confiança, Sofia. O nosso amor não precisa de proteção tua. Laura acrescentou, vai-te embora das nossas vidas. O Douro não tem espaço para veneno. Sofia, lágrimas nos olhos, assinou a retratação admitindo a denúncia falsa. Perdoe-me. Inveja. Diálogo tão puro. De volta ao norte, a auditoria arquivou-se e o ciúme de Laura dissolveu-se em perdão mútuo. Eu via nela o que temia em mim, dúvida, confessou Laura a Eva, sob as estrelas. Mas tu és a minha certeza. O outono dourado envolveu o Douro em mantos de folhas avermelhadas, as uvas colhidas deixando as vinhas nuas mas promissoras, como amantes após a paixão. A Quinta do Sol Nascente preparava-se para o casamento, guirlandas de era e rosas silvestres penduradas nas varandas, barris decorados com fitas tecidas por Eva, o ar perfumado de assados, leitão da bairrada enviado de Aveiro, bolos de bolacha e vinho do Porto para brindar. Laura, nervosa como na vindima primeira, ajustava o vestido simples de chifão branco com bordados de videiras, herança da avó. Pareço uma noiva de fado? Perguntou a Dona Maria, que arrumava o cabelo castanho em ondas suaves. Pareces uma rainha do Val, filha. O Douro orgulha-se. Eva, no quarto ao lado, vestia um conjunto de saia e blusa de linho cru, com chale de lã vermelha, fio da mãe, tingido com o último mosto. Seus olhos azuis brilhavam com emoção, as sardas dançando no nariz ao sorriso. O padre João chegara de Lamego, com um livro de orações e um sorriso paternal. Hoje não é só união, é testemunho para o Val. Convidados modestos, Dona Maria, as vinheteiras lideradas por Dona Rosa, Zé o Capataz com a família, jovens do grupo de apoio do padre. Ausentes, os conservadores, mas sua sombra era agora luz fraca. A cerimônia no Mirador de Pinhão, ao pôr do sol, foi poesia viva. O rio serpenteava abaixo, barcos rabelo ancorados como sentinelas. O padre João iniciou. No princípio, Deus criou o céu e a terra, e o amor, que une como o Douro às suas margens. Laura e Eva, de mãos dadas, trocaram votos tecidos de coração. Prometo-te, Eva, ser a tua encosta, a tua raiz, nos invernos frios e verões quentes. Eva, voz embargada, e eu, Laura, ser o teu fio, o teu vinho, tecendo sonhos inquebráveis. O beijo selou sob aplausos e o som de concertina, um rancho folclórico dançando em roda, petiscos de alheira e queijo passado de mão em mão. A festa estendeu-se na quinta, fogueira crepitando, histórias contadas em roda, Dona Rosa relembrando amores perdidos, Zé brindando com modas picantes. Ao amor que não se poda. Eva e Laura dançaram a primeira valsa, os corpos leves como folhas ao vento, os olhares prometendo eternidade. Mais tarde, sozinhas no terraço, com o Douro negro salpicado de estrelas, Eva sussurrou, lembras-te do flagra aqui? Algo inesperado. Laura riu, que nos trouxe ciúmes, saídas do armário. E isto? Laços que o tempo não desfaz. O humanitarismo da história dela espalhou-se. O vinho Laços ganhou prémio na Feira de Vinhos de Portugal, com rótulos de Eva inspirando outras vozes, um documentário local sobre amores diversos no rural, apoiado pela associação. Dona Maria, vendo as filhas felizes, confidenciou, o teu pai aprovaria. Ele dizia, o bom vinho vem de corações puros. Anos adiante, com vinhas expandidas e uma adega que empregava mulheres de histórias semelhantes, Laura e Eva envelheceram como o Porto, ricas em camadas, profundas em sabor.
O Douro, testemunho impressível, continuou a fluir, levando consigo as sementes de um amor que, inesperado, se tornara lendário. Prova de que, na terra das vidas eternas, o coração humano é o fruto mais nobre.